Olá, boa tarde. Vamos continuando aqui de novo, agora com a língua portuguesa dessa vez, na página 82, certo? Você vai abrir aí seu livro, no livro de português, página 82, certo? E aqui, ainda dentro do módulo que a gente está estudando, né? Que é o módulo 12, você vai fazer um relato oral. Só que antes disso, você precisa ler essas informações aqui, tá bom? Para você fazer esse relato oral. O que faço antes de dormir? No texto de abertura deste módulo, vimos o menino Pedrinho pede à mãe que conte uma história para ele antes de dormir. Quando ele diz, mãe, me conta aquela, podemos perceber que essa situação deve ocorrer com certeza com frequência. Essa é a maneira pela qual o Pedrinho se prepara para dormir. E você, como é a sua rotina antes de dormir? Converse com seus colegas, no caso com seus pais aí, que seus colegas não estão aí, sobre os seus hábitos nessa hora tão importante do dia a dia. Certamente vocês farão descobertas interessantes sobre o modo de vida de cada um. No caso, né, você vai ter que fazer um relato aí para sua mãe. Eu sei que não vai ser legal, né, mas se você puder fazer, mas se não der para fazer também não tem problema, tá? Aí aqui, ó, você vai fazer o seguinte: você fará um relato pessoal e oral, ou seja, contará para alguém da sua família o que faz no dia a dia antes de dormir. Ou você pode fazer aí um relato e gravar e mandar para a tia que a tia Gilene vai saber um pouco da sua história, tá bom? Já que você não vai, como sua mãe já conhece sua história, sua rotina, você pode fazer esse relato. Inclusive, a gente tem um aluno aqui que ele sempre faz isso, tá? Que é o Guilherme. O Guilherme, ele faz super bem. Ele grava o relato dele, a mãe dele grava o relato dele e ele me envia. E eu acho lindo. Eu sempre posto lá no grupo e todo mundo acha bonito. O pessoal da escola, todo mundo comenta, né? Eu posto no nosso grupo. Aí, se você também quiser fazer o seu relato oral, contar um pouco aí do seu dia a dia, da sua rotina antes de dormir, vai ser super legal, até porque isso é importante, tá? Para poder você saber se organizar antes de falar, pensar, porque a gente pensa antes de falar, a gente não pode sair por aí falando qualquer coisa, né? Então, o relato oral, ele é importante para desenvolver a oralidade na criança, para a criança poder argumentar, não é? Desenvolver a criatividade. Por isso que o livro vem trazendo essa proposta para vocês fazer em sala para os colegas ouvirem, tanto a professora. Então, já que a gente não está em sala, você pode fazer e mandar para a prof ouvir aqui e eu compartilho com as minhas amigas professoras, tá bom? E todo mundo vai ouvir o seu relato oral, tá bom? E você vai seguir esse passo aqui, ó. Procure pensar na sequência das suas ações antes de dormir, para que todos compreendam o seu relato. Você vai pensar o que você faz antes de dormir, antes de você começar a relatar. Dê informações do local onde você dorme, por exemplo, se há alguém que dorme com você. Fale das coisas que você mais gosta de fazer antes de dormir, né? Quem coloca você na cama, se você tem um horário definido, entre outras coisas que você pode estar relatando que não está aqui, tá bom? E aí você vai fazer a sua apresentação, certo? Pode seguir essas dicas aqui, legal, e depois você vai preencher aqui, ó, tá? Marcando X, como que você foi, é você mesmo que preenche, tá? Aí, agora a gente vai entrar aqui nesse módulo, tá? Que é o módulo 13. Ensinamentos para a vida toda, tá? É porque nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que vocês, quando eram do segundo ano, já estudou, né? Esse gênero textual, que é a fábula, né? Nós vamos falar sobre fábula. E a fábula, ela traz um ensinamento, entendeu? Ou seja, uma moral. Por isso que a gente está aqui, ó, ensinamentos para a vida, porque nós vamos tratar nesse módulo sobre fábulas. É o gênero textual que nós vamos abordar, certo? E a fábula, ela é uma narrativa, certo? Só que ela é uma narrativa curta que tem como personagem animais, certo? E os animais na fábula, eles agem como nós, seres humanos, certo? Eles falam, eles conversam igual a gente. O leão conversa com o coelho, né? O passarinho conversa. Eles agem igual os seres humanos na fábula. Então, quando você estiver lendo um texto narrativo, que os animais começarem a falar,
Assim, no texto, você já vai saber que esse texto é uma fábula, certo? Porque os animais conversam. E detalhe, ele sempre vai transmitir um ensinamento, as fábulas sempre vão transmitir um ensinamento, ou seja, uma reflexão. E isso a gente chama de moral da história. Toda fábula tem uma moral, ok? Por isso que o título do nosso módulo aqui 13 é Ensinamento para a Vida Toda. E aqui você está vendo o leão, né, o coelho, a tartaruga, que são personagens de fábulas conhecidas, né, que a gente já sabe, a tartaruga e o coelho, a lebre e o coelho, a lebre e a tartaruga. Aí aqui, ó, você não precisa nem você ler, porque esses personagens aí você já conhece todos. A cigarra e a formiga, né? Aqui o leão e o ratinho. E deixa eu ver quem mais. A raposa, e eu não tô vendo outro personagem aqui. Mas também tem a fábula da raposa, que é bem conhecida também. Né? E aí a gente vai seguindo aqui, ó. As lições de morais de algumas histórias tornam-se muito conhecidas e são usadas até hoje como ditados populares ou provérbios. Observe as imagens a seguir e assinale a expressão que se encaixa melhor em cada uma delas. Aí você tem que observar isso aqui, ó, tá? Tem que observar. Gente, tem um barulhinho aqui, tá? Bem incomoda, mas você não se atende não, tá? Olhem. Aqui, ó. Observe aqui, ó. Parece o quê? Agora aqui, ó. Aqui você vê que é uma ovelha, mas aqui parece alguém que está disfarçado, né? Aí você vai ler as frases e vai ver qual é que representa melhor essa ilustração. Ó. Trate os outros da mesma forma como você deseja ser tratado. As aparências enganam. Uma boa ação ganha outra. Você vai ver aí. Aí aqui, ó, você vai olhar a mamãe e os seus filhotes. Olha os coraçõezinhos, que são símbolos de amor, né? E aí você vai ler aqui embaixo, ó. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem desdenha quer comprar. Quem ensina o mal com o mal será castigado. Aí você vai dizer qual frase se encaixa melhor com essa cena, com essas cenas, ok? Aqui sim, nós chegamos na fábula, né? A fábula é a Assembleia dos Ratos. Na história a seguir, você conhecerá o plano elaborado por alguns ratos para se defenderem de um gato. Antes de começar a leitura, converse com os colegas, né? E como a gente não pode conversar com os colegas, como eu falei para vocês, esse texto é uma fábula. A fábula ela é uma narrativa, certo? Igual eu falei, geralmente são textos curtos, né? E os personagens são animais e eles conversam, agem como seres humanos, eles conversam, né, entre si. E geralmente as fábulas elas transmitem um ensinamento, ou seja, uma reflexão que nós chamamos de moral de história, certo? Da moral da história. Aí você vai ler esse texto, né, a fábula, aqui, ó, super legal. Vai terminar, você sempre vai ver aqui, ó, tem um ensinamento, ou seja, a moral. Você pode olhar aqui, ó, esses detalhes que tem, né? A editora, quem escreveu, todos esses detalhes você pode olhar, tá? Assim que você terminar, você vai passar aqui para a página 88, onde você vai começar a responder, ou seja, compreender o texto. Complete o quadro de acordo com a narrativa que você acabou de ler. Você vai escrever o título, tá, da história e o autor, ok? Aqui você vai escrever personagens da história, o lugar onde se passou a história, certo? O tempo e quando se passou a história, tá? Nessa história, há ratos que são sempre atacados por um gato. Para não morrer, ficam intocados, mas passam fome. Qual é a primeira atitude que os ratos tomam para resolver esse problema? Você vai ler e vai dizer. Um dos ratos propõe uma solução. Que solução é essa? Gente, uma coisa. Início de resposta se escreve com letra maiúscula, tá bom? Então, quando você iniciar a resposta, você deve iniciar aqui, ó, com letra maiúscula, tá bom? Um dos ratos propõe uma solução. Que solução é essa? Aí, tipo aqui, ó, vamos supor que você comece a escrever aqui, ó. Se começar com a letra P, você vai escrever o P maiúsculo assim, ó. Não é aquele P com a barriguinha na linha, não. Entende? Aí você sempre tem que começar com letra maiúscula. A inicial da resposta sempre vai ser maiúscula, tá bom? Ok? Aí aqui na 4. O problema dos ratos foi resolvido por quê? Você vai dizer. Vai marcar um X aqui, assinalar as alternativas que indicam característica do gênero fábula presente no texto da Assembleia. Aí você vai ler cada frase e vai dizer quais são a que tem característica da fábula, ou seja, do gênero textual fábula.
tá? Você vai marcar um X na alternativa correta. Aqui você vai na página 89, tá? Que é a última de hoje. Você vai voltar ao texto e vai pintar de azul a moral da fábula, certo? Eu acho que eu até grifei lá a moral da fábula. Você vai pintar de azul. Aí você vai dizer o que essa frase significa, tá bom? O que essa frase significa, tá bom? Você vai dizer aqui. Aí na letra B. Essa moral em relação com os acontecimentos da fábula. Essa moral tem relação com os acontecimentos da fábula? Por quê? Aí você vai dizer, certo? Aqui tem algumas perguntas para oralidade, ou seja, para você responder apenas falando, né? Ou pensando, não precisa você escrever resposta, não. Você imagina porque o nome do gato é Faro Fino. Troque ideias com seu colega e com seu professor. Você pode trocar ideias aí com sua família, tá bom? Se você fizesse parte da Assembleia dos Ratos, qual seria a sua sugestão para que o guiso fosse colocado com sucesso no pescoço do Faro Fino? Conte sua ideia para os colegas. Então, conte aí o que você pensou para sua mãe, ou para seu papai, ou para alguém da sua família. A fábula, aqui está explicando, olha que legal. A fábula é uma narrativa geralmente curta, aquele que eu falei para vocês, que tem como personagem animais, que agem como seres humanos, que transmite um ensinamento para nossa reflexão, conhecido como moral, certo? E aqui mais uma informação sobre Esopo. Muitas das fábulas que conhecemos hoje são atribuídas a Esopo. Segundo relatos antigos, Esopo foi um escravo que viveu na Grécia no século 6 a.C. e contava história cujos personagens eram animais. Essas histórias buscavam transmitir um ensinamento, uma moral. As fábulas de Esopo foram adaptadas por muitos autores. É o caso de Jean La Fontaine, francês, que viveu no século 17 e ficou conhecido por recriar essas fábulas, renovando-as. E aqui no Brasil, Monteiro Lobato se interessou por esse gênero e também recontou e criou muitas fábulas, ok? Ficamos por aqui. Desculpe aí esses barulhos, crianças, mas é inevitável, tá bom? Então tá, tchau, tchau!